Olá, queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nós estamos estudando João, nós estamos no capítulo 5, a partir do versículo 30, e hoje nós vamos terminar o nosso primeiro encontro de 2018. Uau! Eu estive com outros projetos, principalmente pós-graduação. Tenho estado bem ocupado com isso, mas não quero deixar de pensar junto com você a palavra de Deus. E vamos pensar João, capítulo 5, hoje a partir do versículo 30. Você já viu aquele tipo de pessoa, aquele tipo de gente que faz aquelas orações, às vezes até umas orações desesperadas, aquele tipo de oração assim: Senhor, se você existe, me prove que você existe e faça isso ou faça aquilo. Uma espécie de oração que quer obrigar Deus a provar que Ele é Deus fazendo algo, como se Deus precisasse provar que Ele é Deus. Porque se Ele precisa provar que Ele é Deus, Ele já não é mais Deus. Nós estamos aqui numa situação muito semelhante, em que Jesus dá testemunho da sua divindade. Ele está falando para um povo que não crê que Ele é Deus. Ele está dando testemunho para um povo, dizendo: eu sou Deus e eu tenho fatos que provam que eu sou Deus. E Jesus ele elenca aqui alguns fatos que provam que Ele é Deus. E aqui nós estamos no versículo 30 do capítulo 5, que começa dizendo assim: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma de que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Jesus está falando aqui a respeito de um outro testemunho ser dado. Daí ele continua: outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá. Até aqui o versículo 31, ele está falando que ele não veio para falar a respeito dele. Ele não veio fazer algo dele mesmo. Ele veio falar do Pai, dar testemunho do Pai. E ele deixa claro isso em várias ocasiões. Ele diz ali: quem veio falar de mim foi outro, ou seja, foi João. Ele veio, falou de mim, e o que ele falou eu sei que é verdade. Então o primeiro argumento de Jesus de que ele era Deus é que o testemunho dele não era dele mesmo. Eu não venho testemunhar de mim, eu venho falar do Pai. Quem falou de mim foi outro. Estava falando a respeito de João. Então, o primeiro argumento é: eu não estou falando de mim, por isso que eu sou Deus. O segundo argumento está ali no versículo 33, diz assim: mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Ele está falando aqui: João veio, vocês mandaram mensageiros para ele. Lembra que nós falamos, se você for olhar nesse canal os estudos anteriores, quando João dá testemunho de Jesus, eles vieram e perguntaram: quem você é? Você é o Cristo? Você é Elias? Ele disse: não, eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu sou um mensageiro que vem preparar um caminho de um que viria. E aí ele fala no João 1 e 29, ele diz assim, quando ele vê Jesus, ele aponta e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus está dizendo assim, ó, ele veio, deu testemunho de mim, e o que ele falou era verdade. Esse é o segundo argumento, o testemunho de João. Primeiro, o testemunho que não era dele, ele não dava testemunho dele. Segundo, o testemunho de João. Terceiro, a partir do versículo 36, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. Então o terceiro testemunho eram as obras dele. E é interessante quando fala de obras, a gente logo já pensa na cura, no milagre, na ressurreição, porque parece que essas obras para nós, elas ficam mais, chamam-nos mais a atenção. Mas além de todas essas obras, as transformações na psique, na mente das pessoas, as quais Cristo tocou não apenas com as suas mãos, mas com o seu testemunho, com a sua pregação, com os sermões que ele pregou, com o que ele viveu, o sermão que ele pregou em atitudes. Eu me lembro da fala dos discípulos
no caminho de Emaús. Essa fala é maravilhosa, quando ele diz assim, ó, você não sabe a respeito de Cristo, de Jesus, um homem poderoso em palavras e em obras. Uau! Ele dava testemunho. E essas obras dele modificaram a mentalidade de pessoas, transformaram vidas. As atitudes dele, claro, a cura, os milagres, mas tudo o que ele fez, as obras dele, testificavam de que ele era Deus. E aí vem o próximo argumento. Então, o primeiro é que ele não falava de si mesmo. Segundo, João falou a respeito dele. Terceiro, as obras. Quarto argumento, o Pai. Olha o 37. O Pai que me enviou, esse mesmo, é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Jesus está falando que eles estão surdos para ouvi-lo. Vocês não ouviram, vocês não entenderam. Ele diz, vocês não ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, também não tendes a sua palavra permanente em vós. Vocês não ouviram, vocês não entenderam, vocês não enxergaram. Ou seja, ele está falando com um povo que estava surdo, cego, mudo, que o entendimento estava cauterizado para entender que Jesus era o Cristo e não cria nele. Vocês não creem naquele que ele enviou. E aí, essa era a verdade. Vocês não creem nele. O Pai dá testemunho. O Pai, olha novamente, o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido sua voz, nem visto sua forma. O que Jesus estava dizendo aqui? Porque em outro momento ele fala, quem ouve a mim, ouve ao Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Ele está dizendo assim, ó, vocês não me veem, vocês não me enxergam. Ou seja, vocês não veem o Pai, vocês não enxergam o Pai. Mas ele dá testemunho de mim. Se vocês crescem, vocês veriam, mas vocês não creem. Esse é o quarto testemunho. E aí o último e quinto testemunho é sobre as Escrituras, sobre a palavra. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito a glória que vem dos homens. Eu sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vir, então o recebereis. Ele está falando aqui a respeito de eles não receberem Jesus por um desejo mesquinho e egoísta que eles tinham no coração deles. Eles queriam um Cristo que fosse um poderio militar, que destronasse Roma, que desse a eles poder e glória, que voltasse aos tempos áureos de Davi, de Saul, de Salomão, que voltasse ao tempo dos reis do Reino Unido, que voltasse ao tempo áureo do povo de Deus. E Jesus não era isso. Jesus nasceu humilde numa manjedoura. Jesus falou para eles, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eles não gostavam desse tipo de proposta, desse tipo de pregação. Eles queriam retomar o poderio militar. E aí Jesus disse, vocês não creem em mim. Vocês examinaram as Escrituras, leram Moisés. Mais à frente ele vai dizer, eu não julgo vocês, quem julga vocês é Moisés. Vocês leram Moisés, vocês leram as Escrituras. E as Escrituras aqui não está falando de Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, isso não estava escrito. Jesus está falando do Antigo Testamento, do que Moisés escreveu, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, a lei e os profetas, que já tinha naquele tempo e o povo tinha acesso. Vocês leram tudo isso que fala a meu respeito, Isaías, que falava que ele viria, que falava as características dele. Vocês leram tudo isso e vocês não conseguem crer em mim. Vocês leram as Escrituras, que são elas que falam sobre a vida eterna. Vocês leem com vontade, com desespero pela vida eterna, porque vocês querem a vida eterna, e são essas Escrituras que falam de mim. No entanto, vocês não creem em mim. Quem vai julgar vocês vai ser Moisés, porque Moisés falou de mim e vocês não conseguem crer nem no que Moisés escreveu. E aí, retoma aquilo que nós falamos lá no início, na nossa primeira fala. Você já conheceu alguém que já fez esse tipo de oração? Deus, se você existe, faça isso. Ou se você existe, faça aquilo. Se você existe, cure o meu filho. Nós estamos vivendo em tempos de que pessoas acham que eles têm direito e que isso é legal, que isso é atestado pela Bíblia, de colocar Deus na parede, dizendo, Deus, faça isso para me provar que você é Deus. Se Deus precisar provar que ele é Deus, ele já não é mais Deus. Se ele precisar provar que ele tem autoridade, ele já não tem mais autoridade. Jesus estava dando testemunho aqui para um povo cego,
cego por egoísmo e ambições. Eles queriam aquilo que eles desejavam, que Jesus desse a eles o que eles queriam, e como Deus não dava, Jesus não dava, eles então não criam que Ele era Deus. Talvez você, porque Deus não te deu o que você quis, você duvida da grandeza, do poder e da soberania dele. Mas é justamente porque Ele é Deus que Ele não faz o que você quer. Ele faz o que Ele quer. Ele é soberano e Ele é Deus. É isso que nós temos para hoje. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique em paz e até o nosso próximo encontro.